Olha, gente, hoje eu trouxe uma companheira pra estar aqui comigo. Eu não quero ninguém se distraindo com Dona Solis Maria, tá? Por favor, respeitem a velha guarda. A velhinha aqui, hoje ela vai fazer companhia pra gente, porque a gente vai aprender muito sobre razão e emoção. E se tem uma coisa que os animais são, é emocionais. Então acho que eles estão aqui pra ensinar um pouquinho disso pra gente, né? Ó, só vai ficar a cabecinha da Pilulu pra vocês, pra ninguém ficar se distraindo com ela, tá? E o que eu pensei? É uma reflexão que eu acho que a gente vem tendo muito ultimamente sobre o que é a razão e o que é a emoção, mas eu percebi nesses últimos tempos, eu vim atendendo muitas pessoas de mapa astral, todas elas eu comecei a encontrar, eu falei, nossa, mas que coincidência, né? Todas elas com muita dificuldade. Deixa eu colocar ela aqui, gente, que ela não tá querendo ficar mais aqui, não. Deixa ela lá, mostrando as emoções dela, né, pra gente. Que muitas pessoas estavam me trazendo um padrão de comportamento muito parecido, que era uma dificuldade de entender quando eu falava sobre emoção. Quando eu falava assim, olha, as suas emoções são assim, 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 você precisa acessar isso, isso, isso. As pessoas meio que bugavam e elas falavam assim, eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. Eu atendi um rapaz e foi muito interessante porque eu sempre pergunto antes dos atendimentos, né, pra pessoa me contar um pouquinho o momento atual de vida dela, trazer um pouquinho a relação com o pai, com a mãe. E aí foi legal porque essa pessoa falou assim pra mim, mas não tem como eu te falar defeitos da minha família, porque minha família é perfeita. É tudo perfeito, minha mãe é perfeita, meu pai é perfeito, eu sou perfeito. E aquele momento pra mim foi muito interessante, porque eu falei assim, caramba, né? O quanto estamos desconectados de fato desse lugar das nossas emoções quando a gente verbaliza uma frase dessa. E é muito sério a gente verbalizar isso, porque é uma ilusão tão gigantesca em que aquela pessoa foi ancorada ou que ela foi criada, que afasta ela de toda uma outra infinidade de olhares que existe e que fazem parte dela e do pai, da mãe, da família, que faz com que ela se perda completamente da sua força. Porque diferente do que a gente imagina, e aí é onde eu quis trazer esse razão versus emoções pra gente refletir, a gente não é forte só porque a gente vive fincado com os pés na matéria. Até porque somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Não somos seres terrestres vivendo uma experiência espiritual. A gente está aqui, como eu falo sempre para vocês, é uma viagem. Vocês são viajantes do planeta Terra. Em algum momento isso daqui vai dar o tempo do relógio e você vai voltar para um lugar que está além do seu corpo físico. E aqui, essa reflexão, não importa a religião que você siga, é sempre esse lugar que a gente reflete. O que tem depois? Né? Da onde que eu vim mesmo? Para que será que é toda essa existência? Porque aqui eu tô falando de espiritualidade, eu não tô falando de religião. E aí foi quando eu comecei a perceber a nossa dificuldade em se reconectar, porque essa é a verdade, né? A gente se desconectou daquilo que é chamado emoção, campo emocional, corpo emocional. A gente se desconectou daquilo. E aqui é a parte mais importante e que eu quero que você reflita, se fizer sentido no seu coração, principalmente se você se identificou com essa parte de razão, de matéria, de concreto, de prático, de racional, o que será que fez você se desconectar do seu campo emocional? O que será que fez você se desconectar desse seu lugar vulnerável, desse seu lugar em que você sente as emoções num nível profundo dentro de você, que você de repente se permite olhar lá para a criança que tinha 2 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos e que de repente teve um pai ausente na vida? Ou que teve uma infância desafiadora, ou que viu uma mãe prestes a se matar. Porque é isso que está por trás quando a gente está fugindo de olhar para o nosso emocional. Ninguém foge de olhar para o emocional porque é chato olhar para a emoção. Eu fujo de olhar para o emocional porque eu sei, inconsciente, que no meu emocional tem dor. E aí, na verdade, não é da chatice que eu tô fugindo da dor. Eu tô fugindo de algo que eu sei que se eu olhar vai me doer muito. Porque vamos refletir aqui, eu não sei se você
teve alguma questão na sua infância, seja a perda de alguém, ou seja um abuso, um pai que te abandonou, um pai que não foi presente, ou seja que sua mãe te rejeitou na sua gravidez, não quis, ou sua mãe trabalhava demais e não cuidava de você, você ficava com a babá. Pode parecer besta isso que eu tô falando, mas para aquela criança que não tinha uma mente como nós adultos temos e que hoje eu minimamente às vezes consigo discernir quando eu levo uma patada do meu amigo, ou quando eu levo um xingo da minha irmã, do meu pai, eu falo assim, não tá num dia bom, né? Deixa pra lá. A criança não tem isso. A criança que tá no seu estado mais puro de inocência, daquele lugar íntegro ainda com a sua essência, ela absorve as coisas de uma maneira única e exclusivamente emocional. Tanto que quando a gente está fazendo uma leitura de astrologia, a gente fala que as crianças são altamente lunares. Quando eu quero entender o que é a lua, eu olho para uma criança. E o que eu estou falando aqui, né? Traduz o astrologuês para o português. Eu estou falando que quando eu quero entender sobre emoções e a sua expressão mais autêntica, eu olho para a criança. A birra da criança, diferente do que a nossa cultura e sociedade distorceu, não é porque a criança é chata, não é porque a criança é mimada. A criança muitas vezes faz uma birra porque ela está querendo ser vista, porque ela está querendo um colo. Muito criticam as novas formas de educação, a educação com calma, que falam, o homeschooling, porque a gente passa a dar vazão para aquela criança a nível emocional. Eu passo a olhar para ela para tentar compreender qual que é aquela emoção que está sendo expressa através daquele gesto, daquela birra de se jogar no chão no meio do shopping. A criança não tem a mente que a gente tem, que quando eu quero que o meu namorado olhe para mim no shopping, eu vou me jogar no chão. Eu não vou fazer isso, né? Eu virei um adulto minimamente ligado numa educação, em alguma ordem, eu não vou me jogar no chão. Só que eu não me jogo no chão, porém eu fecho a cara. Porém eu passo a ficar fria, a responder a pessoa de maneira mais grossa. Ou seja, não deixa de ser expressões que a gente tem, porque as emoções estão sendo movimentadas. Todas as nossas emoções têm a ver com a lua. A lua rege tudo, a lua rege as águas são nossas emoções. E se somos 70% água, somos 70% emoções. Então essa desconexão que a gente teve do nosso campo emocional significa o quê? Olha, é difícil demais. É dolorido demais, eu não quero acessar isso. Então eu só vou me preocupar com o quê? Com o meu carro a ser comprado, com o dinheiro que eu vou ganhar no final do mês, com a casa própria que eu vou comprar, com o boleto, com o cargo profissional que eu vou alcançar na vida e tudo vira perfeito então, porque eu não vou ter que olhar para o pai ausente, porque aí o pai ausente vai ser um defeito. Eu não vou ter que olhar para a mãe tóxica, porque a mãe tóxica vai ser um defeito. Eu não vou ter que olhar para o abuso que eu sofri, porque o abuso vai ser um defeito. E tudo isso vai me levar a sentir dor. Mas a nossa grande sacada, e se a gente conseguisse de verdade se conectar e entender isso, as nossas grandes transformações e as nossas grandes curas, elas só acontecem a nível emocional. Ninguém cura um trauma aqui, ó. Eu já falei aqui pra vocês, inclusive tem um vídeo muito legal que eu vou deixar aqui embaixo, porque agora eu não lembro nem o nome que eu coloquei nele, vejam bem, uma cabeça aquariana, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês acessarem, quando eu expliquei a diferença de físico, mental e espiritual energético, tá? Essa cachola racional, ela serve para as coisas práticas e burocráticas do dia a dia. Uma mente racional não cura uma criança abusada, não cura uma criança abandonada pela mãe e pelo pai, não cura uma criança que perdeu num acidente de carro a mãe ou o pai. Não cura. A gente cura aquele lugar quando a gente acessa aquela emoção. E por isso que começou a ter tanto expansão as terapias integrativas, porque elas nada mais são do que ferramentas para te conduzir nas suas emoções, para você limpar as suas emoções. E aí é onde a gente encontra a fusão de razão e emoção, onde até, eu quero fazer um vídeo só sobre isso depois, onde tem a fusão espiritualidade e ciência
e que é o grande erro da humanidade, ficar dividindo e separando as coisas, quando a gente encontra a fusão, a gente encontra a completude. O que eu sempre falo, antes de eu abrir uma constelação sistêmica, quando eu vou atender uma pessoa, eu falo assim para ela: antes de tudo, saiba que isso daqui tem que juntar as suas emoções, a sua espiritualidade, o seu campo invisível com a sua vida prática, a sua razão e a sua mente. Por quê? Quando você está no processo emocional, seja uma constelação, uma terapia de vida passada, um Theta Healing, sei lá, né? Hoje são infinidades. Um processo de alteração de consciência, uma ayahuasca, um rapé. O que você está fazendo? Eu estou olhando a causa, eu estou olhando a minha dor, eu estou olhando a minha emoção, eu estou indo lá e sentindo de novo como foi difícil ter sido abandonada, como foi difícil ter perdido meu avô, como foi difícil ter visto o meu pai à beira da morte. Aí, quando eu volto para o meu adulto, é onde a minha cabeça vai organizar e vai falar: ok, quais são as ações práticas e do dia a dia que eu preciso ter agora? Eu falo isso na constelação porque você ir lá abrir o seu campo, ganhar as consciências que você ganha, perceber a sua vida do alto do coqueiro, e quando você sai dali, você continua agindo da mesma maneira, significa que você continuou separando emocional da razão, ciência da espiritualidade. Quando você integra isso, significa que eu curo, eu olho e eu transformo o meu corpo emocional, e na minha vida prática eu mudo as minhas atitudes, eu mudo a minha lógica, eu mudo meu raciocínio, a minha praticidade, os meus hábitos diários. A mudança dos seus hábitos, ele não vai surgir do além, é isso que a gente precisa entender. Ele vai surgir a partir do momento que eu ganhei a consciência sobre algo e eu começo a agir diferente. Muitas pessoas que vêm para mim com questões de peso, de compulsão alimentar, não consigo emagrecer, faço dieta a vida inteira, efeito rebote, isso, aquilo. Eu tenho diversas alunas com esse comportamento. Eu falo assim: ok, vamos entender o que no seu campo emocional está doendo. O que a sua criança se sentiu desnutrida para você tentar suprir na sua compulsão alimentar? Quando eu entendi isso, aí agora eu passo a olhar para minha nutrição, para minha atividade física de uma maneira diferente. Então não é porque eu curei aqui a minha criança desnutrida, então dane-se, não vou mais fazer atividade física, vou comer besteira. Peraí, mas aí então você está achando que a vida é um milagre e a gente não é responsável por nada? Esse é o lugar da gente juntar razão e emoção. Por isso a importância da gente integrar essas partes e não fugir delas. O grande exercício dessas pessoas que eu atendi ultimamente, que eu falei para vocês, é colocar essas pessoas para se conectarem um pouco com esse lugar, com esse choro entalado, com essa dor não falada, não vivenciada, e tentar mostrar que existe um benefício nisso. Que existe um lugar muito forte em você olhar para essa dor, e por mais que ela vai doer, porque quantas vezes, imagina, quantas vezes eu já tomei ayahuasca na minha vida, eu nem sei, quantas vezes eu já consagrei o meu rapel, eu nem sei, e todas as vezes que eu tenho que olhar para um processo, eu choro pra caramba, eu sinto dor pra caramba, mas quando passa, porque absolutamente tudo passa, eu encontro uma força que é como se eu levantasse dali 10 mil vezes maior, 10 mil vezes com mais clareza sobre o que eu preciso fazer. Doeu? Claro que doeu. Chorei? É claro que eu chorei, porque faz parte. Eu já falei aqui, eu dei um exemplo uma vez da metáfora do gelo. Se eu pego uma água suja e congelo na geladeira, essa água nunca vai sumir dali. Sempre vai ficar aquele cubo de gelo com aquela água suja. Mas, se um dia eu tenho a coragem de pegar aquele gelo e começar a dissolver ele na minha mão, vai queimar a mão? Claro que vai, é gelo. Mas se eu fico ali por algum tempo, e não é muito tempo, aquela água começa a dissolver, e de repente não tem mais água suja. A água suja dissolveu, para dar espaço para que uma água limpa possa ser colocada naquele cubo de gelo de novo. Isso é o que a gente precisa trazer de consciência e de escolha, porque aí é uma escolha onde eu falo o livre-arbítrio, a autorresponsabilidade é a escolha de cada um. Enquanto você não escolher
tirar os seus cubos de gelo de água suja do seu freezer, cara, a razão, a matéria, o excesso de matéria, o apego ao material vai ser somente uma ilusão na sua vida. Em algum momento a vida vai puxar o tapete. Em algum momento a vida vai jogar você lá no limbo para você ter que olhar, querendo ou não querendo, porque não existimos sem uma das nossas partes. Isso que é o mais importante que a gente entenda. Espiritualidade não existe sem ciência, ciência não existe sem espiritualidade, emoção não existe sem razão, razão não existe sem emoção. É o que eu falo aqui, vou repetir zilhões de vezes, são polos opostos do mesmo fio. Não tem como eu separar, senão o fio deixa de existir. Se eu cortar o fio no meio, ele deixa de ser um fio íntegro, ele vai ser um fio metade-metade. Agora, se eu pego os polos e eu junto, aí então eu tenho a completude, aí então eu tenho a integração. Então, para você que é racional demais, que é mental demais, prático demais, materialista demais e tem medo de olhar para as suas dores, é claro que é um processo desafiador. Eu não posso falar aqui para você que vai ser fácil, porque eu estaria mentindo. Mas o que eu posso falar para você e sugerir, se permita. Talvez se permita só um pouquinho. Só por hoje, se permita assistir um filme que contém um conteúdo que você sabe que vai mexer com a sua dor e se permite assistir o filme. E se você tiver vontade de chorar no filme, chora no filme. Você pode começar daí. Esse é um ótimo lugar da gente começar a acessar as nossas emoções. Eu e outras pessoas talvez se identifiquem comigo, eu tenho uma facilidade, uma tendência a mergulhar no fundo do poço. Mas isso é meu, sei lá, faz parte do meu espírito, das minhas missões, enfim, do que eu venho fazer aqui. Mas para outras pessoas, talvez elas não conseguem nem ficar na beirinha do poço, com medo de olhar aquela profundidade e não saber o que vai encontrar lá embaixo. E aí então tá tudo bem porque tem outras alternativas. Põe a música que talvez te faça chorar, olha pra foto que relembra uma situação da sua infância, assiste o filme que vai fazer você identificar com a sua história e chora. Talvez aí você comece a pegar umas nuances do que é esse campo emocional, do que é se conectar às suas emoções e sim descobrir que existe força nas emoções, que existe força quando a gente olha para a nossa dor. A gente diz que na constelação das nossas maiores dores é que encontramos a nossa maior força. Muitas pessoas que encontram a sua dor mais profunda de alma são aquelas pessoas que encontram automaticamente a sua maior força de alma. O meu desejo é que você se permita, pelo menos por algum instante, a se conectar com esse campo emocional e perceber que se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais no planeta Terra. Então, se estamos aqui, é porque somos imperfeitos em busca de melhorar um pouquinho a cada dia, de melhorar um pouquinho que a gente puder, nem que seja 1% a cada dia nessa nossa jornada. E que sim, se a gente tiver coragem para olhar para as nossas imperfeições, cada vez que a gente descobre uma delas e abraça, a gente automaticamente descobre o potencial e a qualidade e a força que a gente tem no polo oposto daquela mesma linha. E aí é só conectar os polos que a completude ela vem, com certeza vem.